Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol naquela manhã de outono banhava a cidade com uma luz dourada e pacífica. As folhas rodopiavam suavemente na calçada e o Parque Central exalava calma. No entanto, essa tranquilidade estava prestes a ser quebrada por um evento inesperado. John Harrison, um veterano de 78 anos, caminhava lentamente pelas trilhas, com sua boina adornada com medalhas militares levemente inclinadas sobre a cabeça. Ele havia servido seu país com honra, e seus vizinhos o conheciam como um homem íntegro e calmo, sempre pronto a ajudar os outros. Hoje, como todas as manhãs, ele veio alimentar os pássaros e cumprimentar os amigos do parque. De repente, 2 policiais em patrulha se aproximaram dele. O tom, inicialmente cortês, rapidamente se tornou frio e acusatório. Os motivos da desconfiança não eram claros. Algumas testemunhas sugeriram um mal-entendido, outras falaram de discriminação injustificada. Em poucos minutos, John se viu algemado, cercado por uma multidão chocada. Os transeuntes tentaram intervir, mas a situação se agravou. Uma adolescente com o celular na mão filmou a cena. Suas mãos tremiam ao capturar o rosto calmo, porém preocupado de John e a arrogância brutal dos policiais. O vídeo logo seria compartilhado milhares de vezes, incendiando as redes sociais e gerando indignação imediata. Menos de 30 minutos após o incidente, um carro preto com a inscrição FBI entrou no parque com as sirenes discretas, porém ameaçadoras. 2 policiais à paisana saíram rapidamente, retomando o controle da situação com autoridade imponente. Seus olhares penetrantes e determinados indicavam que o assunto não ficaria confinado aos limites da polícia municipal. John, liberto, mas ainda em choque, observava esses novos rostos, perguntando-se se uma vida inteira de coragem e honra seria suficiente para restaurar sua dignidade. À sombra das árvores e dos olhares curiosos, apenas uma coisa era clara: aquele incidente jamais seria esquecido. A tensão no parque era palpável. Os murmúrios da multidão formavam uma cacofonia de desaprovação e preocupação. John Harrison, sentado em um banco, com as mãos ainda ligeiramente dormentes pelas algemas, respirava fundo. Cada batida do seu coração soava como um tambor de guerra. Ele nunca imaginara que um simples passeio matinal pudesse resultar naquele resultado. 2 agentes do FBI, Michael Carter e Helena Rodrigues, caminharam em direção ao local com passo firme e determinado. Carter, na casa dos 50 anos, com olhar penetrante, usava um terno escuro impecável. Rodrigues, jovem mais experiente, segurava um caderno e observava cada detalhe, desde o menor estremecimento dos transeuntes até as expressões dos policiais da cidade. Senhoras e senhores, afastem-se, anunciou Carter com voz firme, mas calma. Os policiais locais, surpresos com a intrusão repentina, hesitaram antes de ceder. Rodrigues ajoelhou-se ao lado de John e sussurrou: Senhor Harrison, o senhor está seguro. Esclareceremos esta situação imediatamente. Agentes federais assumiram o controle, interrogando rapidamente testemunhas e gravando cada detalhe da cena. Os espectadores aliviados começaram a filmar com ainda mais cuidado, sabendo que cada gesto e palavra poderiam ser usados como prova. Enquanto isso, a polícia da cidade estava confusa. O nervoso líder da patrulha tentou explicar. Achávamos que havia um problema. Carter o interrompeu com um tom gélido. Não precisa pensar em nada. Você violou os direitos de um cidadão idoso. Estamos aqui para investigar possíveis violações de direitos civis. Cada detalhe será registrado. Rapidamente a cena se transformou em um microcosmo da justiça americana. O veterano respeitado, os cidadãos indignados, a polícia local sob pressão e o FBI. Imponente e metódico, garantindo que a verdade viesse à tona. John, apesar do cansaço e da confusão, sentiu um peso ser tirado dos ombros. Pela primeira vez desde sua prisão, percebeu que a justiça ainda poderia prevalecer. Mas pairava no ar uma pergunta difícil: por que ele, um veterano idoso e respeitado, havia sido tratado daquela forma? Enquanto Carter e Rodrigues começavam a entrevistar policiais e testemunhas, uma câmera de televisão local se aproximou para filmar a cena. A notícia do envolvimento do FBI se espalharia rapidamente e, com ela, a promessa de que o caso não seria encoberto. E nos olhos de John, uma centelha de determinação surgiu. Ele não queria apenas a sua própria justiça. Ele queria que aquele erro servisse de exemplo, para que ninguém mais tivesse que passar pelo que ele acabará de vivenciar. Assim que a intervenção do FBI começou, as redes sociais ficaram agitadas.
O vídeo de John Harrison sentado no banco, cercado por agentes federais enquanto a polícia local parecia sobrecarregada, circulou a uma velocidade vertiginosa. As hashtags #JusticeForJohn e #RespectedVeteran viralizaram em minutos. A imprensa local e nacional rapidamente se reuniu no parque. Microfones, câmeras e drones capturaram cada detalhe. Repórteres chamaram a polícia, mas agentes do FBI os mantiveram à distância, garantindo que a investigação prosseguisse com calma e rigor. Na prefeitura, o chefe de polícia, com um rosto pálido, recebeu uma enxurrada de ligações e mensagens de cidadãos indignados. O prefeito, preocupado com a imagem da cidade, convocou uma reunião de emergência com seus vereadores e policiais. A tensão na sala era palpável. Provas visuais e depoimentos de testemunhas não deixaram dúvidas. A prisão de John Harrison foi injustificada. Enquanto isso, o próprio John, cercado pela família que chegara às pressas, era entrevistado por vários jornalistas. Sua voz tremia um pouco, mas sua dignidade permanecia intacta. "Eu não fiz nada de errado", disse ele calmamente. "Eu estava apenas caminhando no meu parque, como todas as manhãs. Tudo que eu queria era alimentar os pássaros e aproveitar o dia." As redes sociais refletiram esse contraste gritante. De um lado, a brutalidade e a injustiça policial, do outro, a serenidade e a honra de um veterano idoso. Internautas compartilharam massivamente suas declarações e denunciaram o incidente, causando uma pressão sem precedente sobre a polícia local. Os agentes do FBI Carter e Rodrigues trabalharam metodicamente nos bastidores. Entrevistaram os policiais envolvidos, analisaram as imagens e notaram todas as inconsistências nos relatórios oficiais. A situação era clara: se a polícia local não cooperasse plenamente, medidas legais severas seriam tomadas. Nas ruas, cidadãos começaram a se reunir espontaneamente, alguns segurando cartazes, outros entoando slogans em apoio a John. A cidade inteira parecia prender a respiração, ciente de que aquele incidente marcaria uma virada na forma como veteranos, idosos e cidadãos comuns eram tratados pelas autoridades. E enquanto a mídia continuava a filmar e o FBI continuava sua investigação, John Harrison entendeu que esse evento iria além de sua própria vida. Se tornaria um símbolo de uma luta maior por justiça, respeito e dignidade para todos. Nos corredores austeros da delegacia central, a atmosfera era eletrizante. O chefe de polícia, com o rosto marcado pelo cansaço, segurava os primeiros relatórios do FBI. Cada página, cada fotografia e cada depoimento ressaltavam a incompetência e a injustiça da prisão de John Harrison. "Precisamos cooperar plenamente com o FBI", declarou ele com firmeza durante uma reunião de emergência com seus agentes. Mas atrás dele, alguns policiais murmuraram, visivelmente incomodados. A tensão entre aqueles que queriam preservar a imagem da polícia e aqueles que sabiam que o erro era flagrante era palpável. O policial que o prendeu, Mark Sullivan, sentou-se em um canto, com o olhar desconfiado. Sentia o peso da vergonha, mas também a raiva dos colegas que o defendiam. "Foi um simples erro de julgamento", murmurou, mais para se convencer do que para apaziguar os outros. O prefeito, contatado pelo FBI, exigiu ação imediata, suspensão dos agentes envolvidos, abertura de uma investigação interna completa e comunicação pública sobre medidas corretivas. A notícia se espalhou por toda a cidade, e a pressão dos cidadãos tornou-se quase palpável. Enquanto isso, John Harrison, cercado por sua família e advogados, observava à distância. Ele sabia que cada passo da polícia seria examinado e que a cooperação, ou obstrução, poderia mudar o curso do caso. Sua dignidade e paciência eram suas armas mais poderosas. No gabinete do chefe de polícia, Carter e Rodrigues interrogaram os policiais um por um. Alguns se desculparam, outros resistiram, tentando minimizar seu papel. Mas cada inconsistência, cada mentira ou omissão foi rapidamente documentada. Os agentes federais insinuaram que qualquer acobertamento teria sérias consequências legais. À medida que o dia avançava, as rachaduras internas na força policial se tornaram evidentes. Alianças estavam se formando, tensões estavam aumentando e uma pergunta pairava no ar: quantos policiais estavam dispostos a admitir a verdade e aceitar a justiça? E quantos tentariam proteger suas reputações às custas dos direitos civis de um veterano respeitado? Lá fora, a cidade aguardava silenciosa, mas vigilante. John Harrison, símbolo de paciência e dignidade, sabia que o caminho para a justiça seria longo, mas sentia que a maré estava começando a mudar. O sol se punha no horizonte, mas o dia agitado na cidade estava longe de terminar. Emissoras de televisão locais e nacionais transmitiam imagens contínuas de John Harrison sentado calmamente no banco do parque,
cercado por agentes do FBI. Todos os repórteres apontavam o absurdo de sua prisão, e as redes sociais não davam trégua à polícia da cidade. Na delegacia, o chefe de polícia preparava um comunicado oficial. Suas mãos tremiam levemente, ciente de que cada palavra seria analisada, criticada e compartilhada nacionalmente. Ele sabia que o menor erro poderia piorar a situação. Após uma análise inicial, reconhecemos que a prisão de John Harrison foi injustificada. Pedimos sinceras desculpas e cooperaremos integralmente com a investigação do FBI, leu ele para as câmeras com a voz grave porém contida. Do lado de fora, manifestantes aplaudiam, enquanto outros continuavam a filmar a cena. As tensões entre a polícia e a comunidade haviam chegado a um ponto crítico, e a declaração foi apenas um primeiro passo para a reconciliação. Os jornalistas fizeram perguntas específicas. Que medidas serão tomadas contra os policiais envolvidos? Como a cidade planeja prevenir tais incidentes no futuro? O chefe de polícia respondeu: os policiais envolvidos estão suspensos enquanto aguardamos o resultado da investigação. Reavaliaremos nossos protocolos e treinamentos para garantir o respeito aos direitos civis de todos os cidadãos, especialmente nossos veteranos e idosos. Enquanto isso, Carter e Rodrigues continuaram seu trabalho de campo. Examinaram cada detalhe da cena, entrevistaram testemunhas e compararam os relatos de autoridades municipais. Sua presença imponente lembrou a todos que este caso não era apenas um problema local, tinha importantes implicações jurídicas e morais. A história se espalhou rapidamente pela mídia. Jornais se referiram a ele como o incidente que chocou a cidade, e especialistas em direitos civis apareceram na televisão para analisar a situação. Cidadãos comentaram veementemente, exigindo mudanças estruturais na força policial. John, cercado pela família e pelos advogados, acompanhou tudo com uma calma impressionante. Cada comunicado à imprensa, cada declaração pública, o aproximava da justiça que merecia. Mas ele também sabia que precisava permanecer vigilante. O caminho seria longo e cheio de armadilhas, e todos os envolvidos teriam que ser responsabilizados. E à medida que a noite caía sobre a cidade, uma coisa ficou clara: a prisão de John Harrison não era mais apenas uma questão local. Tornou-se um símbolo de uma luta mais ampla por justiça, dignidade e direitos civis. Em uma sala de interrogatório fria e impessoal, os agentes da cidade sentaram-se em frente aos agentes do FBI. O ar estava carregado de tensão e apreensão. Michael Carter e Helena Rodrigues não deixaram nada ao acaso. Cada palavra, cada gesto, cada hesitação foi cuidadosamente anotada. Mark Sullivan, o agente responsável pela prisão de John Harrison, começou a suar. Ele havia tentado minimizar seu papel, mas diante do FBI, a verdade parecia se impor. Carter fez uma pergunta simples, mas incisiva. Por que você prendeu o Sr. Harrison esta manhã? Sullivan gaguejou hesitante. Eu pensei que ele se encaixava em uma descrição. Rodrigues interveio implacável. Se encaixa em qual descrição? Você tinha um homem idoso, um veterano respeitado, caminhando calmamente em um parque. Sem queixas, sem crime. Explique. Sullivan olhou para baixo. As contradições em seu relatório inicial eram óbvias. Seus colegas haviam dado versões ligeiramente diferentes. E as imagens de vídeo mostravam claramente que não havia comprovação. Enquanto isso, outros agentes foram interrogados sucessivamente. Alguns tentaram proteger Sullivan, outros tentaram justificar suas ações com um erro de protocolo. Cada versão continha inconsistências, e Carter as confrontou metodicamente. Você sabe que qualquer tentativa de encobrimento será considerada obstrução da justiça. Lá fora, a mídia noticiava os acontecimentos em tempo real. A cidade inteira acompanhava os interrogatórios com fascínio e indignação. Os cidadãos entendiam que a verdade estava emergindo lenta, mas seguramente, e que os responsáveis não conseguiriam mais esconder seus erros. No parque, John Harrison sentou-se com sua família e advogados, observando calmamente a situação. Ele sabia que o processo seria longo e árduo, mas cada confissão, cada contradição revelada pelo FBI, fortalecia sua posição. Sua dignidade, paciência e calma impressionavam até os jornalistas mais céticos. À medida que os interrogatórios avançavam, as tensões dentro da polícia municipal atingiram um ponto crítico. Alguns policiais começaram a temer por suas carreiras, enquanto outros, furiosos por terem sido expostos, sussurravam ameaças. Carter e Rodrigues anotaram tudo, sabendo que esses detalhes seriam cruciais no relatório final. Naquele dia ficou claro que a questão não se limitaria a um simples pedido de desculpas.
A Justiça Federal, com a vigilância do FBI, estava assumindo o controle, e toda a cidade teria que enfrentar uma verdade difícil, mas necessária. John Harrison, um veterano calmo e digno, finalmente pôde sentir que o caminho para a justiça não era mais uma ilusão, estava sendo realizado diante de seus olhos. Na manhã seguinte, a prefeitura estava agitada. Jornalistas, cidadãos e representantes de organizações de veteranos se reuniram em frente à entrada para assistir à coletiva de imprensa programada. Câmeras disparavam, microfones captavam cada sussurro e cada passo. O chefe de polícia falou visivelmente tenso, mas determinado a controlar a narrativa. Após uma análise completa e em cooperação com o FBI, reconhecemos que a prisão de John Harrison foi completamente injustificada. Pedimos desculpas ao Sr. Harrison, à sua família e à comunidade. Um murmúrio percorreu a multidão. Repórteres tomavam notas freneticamente, alguns filmando a cena ao vivo. O líder continuou. Os policiais envolvidos na prisão foram suspensos e enfrentarão uma investigação disciplinar completa. Além disso, reforçaremos o treinamento de todos os nossos policiais sobre direitos civis e o tratamento de idosos e veteranos. Lá fora a multidão aplaudia timidamente, mas alguns cidadãos permaneciam cautelosos. As redes sociais fervilhavam de comentários, alguns elogiando a polícia pela coragem em admitir seus erros. Outros denunciando o fato de que foi necessária a intervenção do FBI para que a justiça fosse feita. No parque, John Harrison assistia à conferência remotamente, cercado por sua família e advogados. Sentia uma mistura de alívio e cautela. Sabia que um pedido formal de desculpas era o primeiro passo, mas que uma mudança real levaria tempo e exigiria vigilância contínua. Os agentes do FBI Carter e Rodrigues assistiram à cena em silêncio. Seu trabalho não estava concluído, mas sabiam que a pressão da mídia, combinada com a documentação de cada inconsistência e contradição pelos policiais, havia forçado a polícia local a tomar medidas públicas. Sua missão agora era garantir que as medidas disciplinares fossem de fato aplicadas e que reformas tangíveis fossem implementadas. Dentro da delegacia, os policiais suspensos foram interrogados sobre suas ações e intenções. Alguns ainda tentavam se justificar, enquanto outros finalmente reconheciam a gravidade de seus erros. As tensões internas estavam chegando a um ponto crítico. A lealdade cega a certos colegas estava se desintegrando sob o peso da verdade. Aquele dia marcou uma virada na cidade. O pedido oficial de desculpas e a ação disciplinar enviaram uma mensagem clara: a justiça poderia prevalecer, mesmo diante de erros flagrantes de uma instituição poderosa. Para John Harrison, um veterano respeitado e símbolo de dignidade, esse marco fortaleceu sua determinação em garantir que tais injustiças nunca mais se repetissem. A cidade parecia respirar um ar um pouco mais leve, mas o incidente de John Harrison continuava na boca do povo. A polícia local, sob pressão da mídia e do FBI, começava a implementar as primeiras reformas concretas. Sessões de treinamento obrigatórias sobre direitos civis, respeito aos idosos e tratamento de veteranos foram programadas para todos os oficiais. Autoridades externas supervisionaram esses treinamentos para garantir eficácia e transparência. John, embora aliviado por essas medidas, continuou a monitorar de perto cada passo. Acompanhado pela família, participou de reuniões públicas e debates com autoridades municipais, compartilhando sua experiência e incentivando a comunidade a permanecer vigilante. Sua voz calma e determinada tornou-se um símbolo para todos aqueles que sofreram ou temiam sofrer injustiças semelhantes. O clima na sede da polícia era tenso. Alguns policiais acolheram as mudanças com senso de responsabilidade e abertura, enquanto outros se ressentiram, sentindo-se vigiados e questionados. Rivalidades internas estavam ressurgindo, e todos os policiais sabiam que suas ações agora seriam examinadas de perto. Carter e Rodrigues, ainda presentes como supervisores da investigação, continuaram a monitorar a implementação das reformas. Verificaram se cada protocolo recomendado estava sendo seguido, se cada policial compreendia suas responsabilidades e se as medidas disciplinares estavam sendo respeitadas. Sua vigilância constante lembrou a todos que o caso John Harrison teve repercussões duradouras. Do lado de fora, a comunidade demonstrou seu apoio ao veterano e à justiça. Associações de veteranos e cidadãos organizaram reuniões públicas para discutir maneiras de prevenir tais injustiças. O caso se tornou um catalisador para a mudança, fortalecendo a responsabilidade cívica e a solidariedade. Mas apesar desse vento de reforma e boa vontade, uma tensão persistia. Alguns membros da força policial, profundamente apegados aos seus velhos hábitos,
viam qualquer iniciativa com desconfiança. John e seus apoiadores sabiam que a vigilância deveria permanecer constante, que a mudança deveria ser fomentada e que a justiça jamais poderia ser considerada garantida. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, John Harrison, um veterano calmo e determinado, contemplava o horizonte. Ele sabia que a luta pela dignidade e pelos direitos civis estava apenas começando, mas sentia-se pronto para continuar, fortalecido por sua experiência e pelo apoio de sua comunidade. Apesar das reformas e medidas iniciais implementadas, a cidade permaneceu em alerta máximo. Os cidadãos, embora satisfeitos com os pedidos de desculpas oficiais e o novo treinamento, observavam cada movimento da polícia com crescente desconfiança. As mídias sociais continuaram a relatar os menores incidentes, e a vigilância coletiva permaneceu inabalável. Dentro da delegacia, as coisas não eram tão simples. Alguns policiais, frustrados com as mudanças impostas e a supervisão do FBI, tentaram discretamente burlar as novas regras. Relatórios incompletos ou tendenciosos surgiram e incidentes menores, muitas vezes exagerados, foram atribuídos à confusão e não a um problema real. Mark Sullivan, o policial responsável pela prisão inicial, permaneceu como um elemento-chave dessa resistência passiva. Ele observava atentamente, tentando proteger certos colegas e minimizar o impacto das investigações internas. Mas Carter e Rodrigues estavam vigilantes. Cada manobra era documentada e analisada, aumentando a pressão sobre os resistentes. Dentro da cidade, as tensões também se alastravam entre os cidadãos. Alguns expressaram apoio inabalável a John Harrison e seus esforços por mudanças, enquanto outros, cansados da controvérsia midiática e do debate incessante, expressaram frustração com o que consideravam um foco excessivo em um único incidente. Essas divisões adicionaram uma nova camada de complexidade à situação. John Harrison, no entanto, permaneceu uma figura de estabilidade. Cercado por sua família e advogados, ele continuou a comparecer a reuniões públicas, discursar em associações locais e colaborar com policiais ávidos por fazer as coisas direito. Sua presença e dignidade serviram como um lembrete constante de que a mudança só era possível por meio de vigilância e perseverança. Nos escritórios do FBI, Carter observou: alguma resistência é inevitável, mas cada tentativa de sabotagem, cada mentira, é mais uma prova de que nossas medidas são necessárias. Rodrigues assentiu determinado. Enquanto seguirmos os fatos e apoiarmos a comunidade, a justiça prevalecerá. Ao cair da noite sobre a cidade, uma calma frágil se instalou. Mas por trás dessa aparente calma, John sabia que a luta por justiça e pela reforma policial estava longe de terminar. Cada dia trazia seus próprios desafios, e ele precisava permanecer vigilante para garantir que os direitos civis e a dignidade de cada cidadão fossem protegidos. Poucas semanas após o incidente inicial, uma nova onda de revelações atingiu a cidade. Documentos internos vazados, corroborados por depoimentos adicionais, expuseram práticas ainda mais graves em alguns departamentos de polícia municipais. Caracterização injustificada de cidadãos, relatórios falsificados e abuso sistemático de poder contra pessoas vulneráveis. A imprensa nacional noticiou o caso. Redes de televisão transmitiram os documentos e depoimentos, acompanhados de análises de especialistas em direitos civis. As redes sociais explodiram. #Justiça para John Harrison e #Reforma Polícia dominaram os assuntos mais comentados. A cidade, já abalada pela prisão do veterano, viu-se confrontada com a magnitude de um problema sistêmico. Nos escritórios do FBI, Carter e Rodrigues se concentraram em verificar todos os documentos e rastrear os responsáveis. Essas revelações confirmam o que suspeitávamos, disse Rodrigues. Carter concordou, e eles mostram que a intervenção inicial foi apenas a ponta do iceberg. Precisamos agir rapidamente para evitar novas injustiças. Na prefeitura, o prefeito convocou uma reunião especial com o chefe de polícia e autoridades municipais. Cidadãos e associações de veteranos também foram convidados a expressar suas preocupações. A tensão na sala era palpável, e cada decisão agora precisava ser analisada sob o olhar atento do público. John Harrison, apesar da idade e do cansaço das últimas semanas, continuou a desempenhar um papel central. Participou de reuniões públicas, falou com a imprensa e enfatizou que este caso não era apenas dele, mas de todos os cidadãos que enfrentam injustiças semelhantes. Se permitirmos que esses abusos continuem, estaremos traindo nossa comunidade e nosso país, declarou ele com uma dignidade e gravidade que ecoaram por toda a cidade. A polícia local, agora sob supervisão federal,
Começou a implementar auditorias internas mais rigorosas e a identificar policiais envolvidos nessas práticas questionáveis. Mas a resistência persistiu, alguns ainda tentavam minimizar a extensão das revelações ou se esquivar de responsabilidades. Para a cidade, o caso John Harrison tornou-se um símbolo, um veterano respeitado, uma comunidade vigilante e o poder dos cidadãos de exigir justiça e responsabilização. E à medida que o sol se punha sobre as ruas movimentadas, ficou claro que nada mais seria o mesmo. Alguns meses se passaram desde a prisão de John Harrison. A cidade, ainda sob o olhar atento do FBI e da imprensa nacional, começava a ver mudanças concretas. Reformas tomavam forma. Protocolos eram reavaliados e o treinamento em direitos civis para policiais se tornava obrigatório e supervisionado por especialistas externos. Os policiais responsáveis pelas prisões injustas e pelos abusos revelados pelos documentos internos foram disciplinados. Alguns foram demitidos, outros suspensos por longos períodos. Enquanto aqueles que cooperaram e reconheceram seus erros foram incentivados a se tornarem agentes de mudança dentro da força. John Harrison, um veterano respeitado e agora uma figura de destaque na justiça cívica, foi convidado a discursar em uma conferência pública para celebrar as reformas e agradecer à comunidade por sua vigilância e apoio. Sua voz, firme mas cheia de sabedoria, ecoou pelo Parque Central onde tudo começou. Esta vitória não é só minha, disse ele, olhando para a multidão atenta. Ela pertence a cada cidadão que se recusa a permanecer em silêncio diante da injustiça. Pertence àqueles que acreditam que a dignidade e os direitos civis devem ser protegidos, independentemente de idade, status ou cor da pele. A comunidade aplaudiu por um longo tempo. Sorrisos genuínos iluminaram seus rostos, e um sentimento de orgulho e esperança pairava no ar. A mídia, presente para cobrir o evento, passou a chamá-lo de modelo de reforma e símbolo de resiliência e justiça. Nos escritórios do FBI, Carter e Rodrigues trocaram um olhar satisfeito. Sua longa e árdua missão havia estabelecido não apenas a verdade, mas também estabelecido um precedente para a proteção dos direitos civis na cidade. Ele demonstrou uma coragem incrível, disse Rodrigues. Carter assentiu, e ele lembrou a todos o que realmente significa lutar pela justiça. Enquanto o sol se punha sobre o Central Park, John Harrison, cercado por sua família e apoiadores, olhava para o horizonte. O que começara como uma manhã tranquila, marcada pela injustiça, transformará-se em um movimento de mudança e esperança duradouras. Nesta cidade, agora mais vigilante e consciente de suas responsabilidades, o nome de John Harrison permaneceria gravado como o de um veterano que, por meio de sua dignidade e determinação, inspirou uma comunidade inteira a acreditar na justiça e a defendê-la. E além da cidade, sua história ressoou como um lembrete universal. Diante da injustiça, a paciência, a coragem e a perseverança sempre triunfam.